Feliz sábado. Já estou começando a acostumar a vir nessa igreja, não é mesmo? Laura, né? Laura, magrinha, mas com uma voz poderosa, não é mesmo? Me lembro quando eu estudava teologia, depois de muitos anos afastado da igreja, eu tinha vergonha de cantar na frente. Às vezes eu até cantava com mais pessoas do lado. Se eu falhasse, a voz não aparecia tanto, mas eu queria cantar. E quando eu comecei a estudar teologia, então na época lá em Costa Rica, país de língua hispana, não é mesmo? Eu às vezes cantava em português, sozinho. Se eu errasse, não aparecia tanto defeito, mas eu pedi a Deus que sempre me abençoasse para que eu pudesse cantar. Mas mesmo assim não tenho o dom, e você tem o dom de cantar. Que Deus continue te abençoando nesse seu ministério. Assim como a Bíblia diz, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Hoje novamente eu convidei para estar na minha casa uma família pastoral. Alguns dias atrás, um domingo à noite, ele esteve aqui comigo, o pastor Aguinaldo. Inclusive eu falei e pedi orações ao pastor pelo problema que ele vem enfrentando, está afastado por motivo de saúde. E ontem a esposa dele me ligou para que eu pudesse levá-lo aqui em Cuiabá, que eu moro em Várzea Grande, levá-lo e trazê-lo de volta da hemodiálise. Todos que fazem hemodiálise, quando já tem uma certa idade, na esperança de viver um pouco mais. Quando novo, quando jovem, na esperança de um doador. Se não me falha a memória, dia 20 agora, a esposa, a irmã Cristina, juntamente com o pastor Aguinaldo, vão a Curitiba para uma reunião especial com um especialista. Talvez surgirá um doador. E aí eu convidei para que eles estivessem lá em casa hoje comigo. Só que quando eu convido, ela já sabe que tem que levar comida, tem que levar tudo, porque eu não cozinho. E ainda eu moro só ali em Várzea Grande. E se um dia vocês passarem por ali, eu moro a 300 metros da central de Várzea Grande, no fundo da Sorpan. Tem um escritório ali, se vocês passarem ali um dia e quiser visitar. Lembrando que na minha casa não falta água nem gelo, tá? Mas tem bastante. Eu sempre almoço fora, é difícil eu cozinhar em casa, muito difícil. Eu cozinho, mas é muito difícil. Mas se algum dia de vocês passarem por lá, quiser visitar ali para conversar, para a gente fazer uma oração junto, eu tenho ali uma imobiliária, Procópio Imóveis. Vai ser um prazer recebê-los. E o pastor Aguinaldo tem uma filha, a Sâmira, magrinha igual você, só não canta, é bem tímida. Mas eu provoco ela muito, eu gosto daquela família. Enfim, é um privilégio estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. E hoje nós temos um tema específico. Eu não tenho certeza se eu já fiz esse sermão aqui, mas eu acredito que não. Nós, como cristãos, como seres humanos, quando nós vivemos nessa terra com um propósito, uma vida com um propósito, igual uma jovem que fez um filme uma vez, um filme cristão evangélico chamado Uma Vida com Propósito. Ela foi o diferencial naquela escola. Ela foi assassinada no final, mas ela viveu uma vida com propósito. Ao longo da vida daquela jovem, alguns amigos da idade dela caçoavam dela, mas no final sentiram falta daquela garotinha que viveu testemunhando e testificando de Deus. E nós, como cristãos, nós não somos diferentes. Enquanto nós vivemos nessa terra como cristãos, nós devemos viver uma vida com propósito. Seja ainda o propósito de ter uma vida melhor, uma casa melhor, um carro melhor, uma educação para os filhos, para os netos, e também com o propósito de um dia estar nas mansões celestiais. E o tema de hoje é Pensando no Céu. E essa foto vai ficar o tempo todo. O livro da vida, a gente já ouviu falar muito, mas o difícil vai ser quando o anjo dizer: Senhor, o nome dele, o nome dela, não consta no livro da vida. A Bíblia menciona a frase: haverá choro e ranger de dentes. Para isso nós vivemos uma vida em comunhão com Deus, com um propósito maior, porque Jesus fez uma promessa: na casa de meu pai há muitas moradas, e é isso que nós precisamos. Amanhã fará 6 meses de um acidente brutal que teve na cidade de Rolim de Moura, Rondônia, e eu já mencionei aqui uma vez e pedi oração. Foi exatamente no dia 7 de outubro do ano passado.
amanhã completa 6 meses. E nesse acidente envolvido estava minha irmã e minha sobrinha de 9 anos, Yasmin. 2 dias depois do acidente, minha sobrinha Yasmin já estava caminhando, brincando, correndo, como se nada houvesse acontecido. Mas o outro garotinho, amigo da minha família, os pais amigos da minha família, o Brian, ainda continua na cama. Todos os dias está tendo uma melhora, gradativamente aos poucos, mas ele ainda continua deitado, todos os dias, fonoaudiólogo com ele. Todos os dias, quase todos os dias, uma fisioterapeuta, amiga da família. O Rony, seu pai, e a sua mãe, Edilane, ele continua orando, lutando, na esperança de Deus fazer um milagre. Aparentemente já se vão 6 meses, mas todos os dias é uma pequena melhora, mas isso vem acontecendo. E quantos que já perderam alguém que amava, seja um familiar ou um amigo, e nunca consegue esquecer? Eu conheço uma mãe, quando eu fui auxiliar o pastor Isaías Eusébio Amanso lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Hoje o pastor Isaías está na Bahia. Ele me contou de uma mulher que aparentemente, você vai conversar com ela, ela parece ter um coração duro, frio. Ele diz: Marcos, saiba conversar com esta mulher. Tinha 3 filhos, um menino e 2 moças. E a moça mais velha, no primeiro dia da faculdade, La Salle, lá em Lucas do Rio Verde, saindo da universidade, no primeiro dia de aula na garupa de uma moto, um outro estudante fazendo graça veio, bateu, tirou a vida daquela jovem que estava iniciando a faculdade. Desde então, a mãe dessa jovem nunca mais foi a mesma, e nunca mais será, enquanto Jesus não voltar. E com esse pensamento, então, peço uma vez mais que assim como você está, como nós estamos, vamos falar com Deus. Querido Deus, neste momento tua palavra estará sendo aberta. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos ler, entender e compreender. E não somente compreender, mas aplicar para a nossa vida, nessa corrida cristã, rumo a Canaã celestial. Que eu possa falar nesta manhã, não de mim mesmo, mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Abramos nossas Bíblias em 1 Coríntios 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, versículo 9 diz o seguinte, e este mesmo versículo nós vamos ler no final do sermão. 1 Coríntios 2, versículo 9 diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do ser humano, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Muitas das coisas que conhecemos nessa vida, principalmente as ruins, um dia terão fim. Jesus proclamou o céu como lugar real, e a promessa foi feita em João 14, de 1 a 3, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, ele, Jesus, está dizendo: se assim não fosse, eu não vou, teria dito, vou preparar-vos um lugar. Se eu for, e ele foi, e preparar-vos um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, aonde quer que eu esteja, que cada um de vocês estejais também. Naquele momento, os apóstolos e aquelas pessoas que seguiam a Jesus perceberam que os pés de Jesus já não estavam mais tocando ao solo. Após 3 anos e meio aprendendo com o Criador do Universo, tiveram aquela oportunidade que os apóstolos, que os profetas do passado, do Velho Testamento, não tiveram. Aqueles apóstolos, aquelas pessoas tiveram esta oportunidade. E aí, quando ele estava subindo cada vez mais alto, ali no Monte das Oliveiras, de fronte com a antiga Jerusalém, quando Jesus subiu em meio àquelas nuvens, 2 anjos ali estiveram e disseram: varões Galileus, não se preocupem
Da mesma forma como viste ele ir ao céu, ele voltará. Recomendo a você que desenvolva o hábito, todos os dias, o tempo todo, em pensar no céu. Mas por quê? Para nós, como cristãos, que almejamos algo mais, é importante pensar no céu. Pensar no céu fará você recordar de pessoas que você ama e que descansaram, e que um dia, quando Jesus voltar, elas estarão lá. Pensar no céu me faz pensar no meu pai, nas minhas avós, alguns amigos que já descansaram, que eu tenho a plena convicção que eles estarão lá. E é isso que me faz pensar no céu, ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de propósito. No começo do ano, na cidade, de uma das cidades de Rondônia, em Espigão do Oeste, em intervalo de poucas horas do mesmo dia, um irmão de 50 anos e um outro de 54 anos tiveram mortes fulminantes. No mesmo dia, a Bíblia diz, Isaías 55, versículo 6, busque-me enquanto eu estou perto. É Jesus que está dizendo, busque-me enquanto eu posso ser encontrado. E eu gosto de dizer, e costumo dizer que o complemento desse versículo, de Isaías 55, 6, está lá em Tiago 4, versículo 14, que diz que a sua vida, que a minha vida, que a nossa vida era como neblina, como a fumaça, que você vê por um instante e já não vemos mais. E Jesus fez essa promessa em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz da arcanjo, a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Já joga por terra o que muitas pessoas dizem, o que a televisão prega, que quem morre vai para o céu. Me lembro um dia, a minha primeira semana de oração, foi a primeira semana de oração em São Salvador, capital de El Salvador. O pastor na época era o pastor Armando Ninho, eu fiquei na casa dele, toda semana de oração. E a esposa dele, me lembro que uma vez me perguntou como que era a comida aqui no Brasil, como que a gente fazia o feijão, o arroz, frijoles, como eles dizem, o feijão não é frijoles. E eu mostrei como a gente temperava, que era totalmente diferente do deles. E ela disse para o esposo, a partir de agora a gente só vai comer os frijoles brasileiros, que na realidade é o mesmo, é só o tempero que é diferente. E ele, então, esse pastor Armando Ninho, eu falei um dia especial sobre quem morre, ainda não vai para o céu, é assim que a Bíblia nos diz. E ele disse, haverá uma irmã da nossa igreja lá que vai questioná-lo sobre isso. E a gente tinha um prazo para sair às 7h15 da noite, tinha que terminar e sair, porque a gente vivia num país perigosíssimo, que agora é segurança total. O presidente atual que está lá, ganhou o segundo mandato para presidente da República, botou muitos corruptos na cadeia, ladrões da cadeia. El Salvador hoje está sendo o país para poder andar com melhor tranquilidade da América Central. E ele disse, então ela vai questionar, e ela olhou para mim, na frente das pessoas, e todo mundo lá disse, pastor, quem morre vai para o céu sim, morreu vai para o céu. E às vezes eu perco a amizade por falar algumas coisas que eu não deveria falar, mas que na minha cabeça eu devo falar. E então eu disse, então por que a senhora não morre, irmã, e vai para o céu de uma vez? Porque nós vivemos em um país, nós vivemos num mundo nas quais nós sabemos que nós vamos ressuscitar. Primeiro, aqueles que morreram em Cristo, que tiveram uma vida com propósito, aqui está dizendo, 1 Tessalonicenses 4,16, repito, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado e a voz de arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí nós temos Apocalipse 1, versículo 17, que até mesmo aqueles que traspassaram a Jesus ressuscitarão pouco antes da volta de Jesus para ver Jesus voltar. Se assim está dizendo, se a Bíblia diz assim, se outros versículos diz assim, eu não quero nem dar ouvido em pessoas que me está dizendo ao contrário. Há uns 3 sábados atrás, eu fui conhecer a igreja central de Tangará da Serra, junto com o pastor Aguinaldo, a esposa e a filha. E lá havia uma mulher, muitos anos da igreja, que o pastor Aguinaldo
Eu estava na casa de um outro pastor, junto com o pastor Aguinaldo, pastor Valdir, em Tangará. O pastor Valdir já está aposentado. E mesmo em meio a nós e a outras pessoas, ela dizia que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa. E eu me lembro muito bem que todos deram risada. E eu disse, eu me lembro quando eu era criança, eu andava com meu pai fazia eu caminhar muito com ele por onde eu andava. Às vezes eu ficava para trás, o pai dizia, anda menino, anda menino. Tinha um momento que meu pai chegava e dava um tapa na nuca atrás, assim, tapinha, vamos logo, para me acordar, de andar. Tem pessoas que tem que ser assim na vida real. O pastor Aguinaldo, eu admiro ele. O pastor Pedro, que estudou comigo teologia, não fomos para distrito por causa da idade. O pastor Pedro e a esposa dele hoje estão em Florianópolis e esse ano terminam medicina. No ano que vem em residência já serão médicos. O pastor Pedro também, eu admiro a forma como eles falam, paciência. Mas tem gente que você não pode ter muita paciência. O tempo passa e você continua tendo paciência com aquela pessoa. Sábado passado ela veio aqui, conversou comigo um pouco, mas ficou na casa do pastor Aguinaldo. O pastor Aguinaldo mora nos apartamentos atrás ali do Shopping Fórmula, ali em Várzea Grande. E agora ela foi um pouco mais convicta. Mas lá na casa do pastor Valdir foi uma batalha violenta. Mas aqui está dizendo, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então quando Jesus voltar, nós sabemos de algumas pessoas que estão no céu. Moisés, Enoque, Elias. Nós sabemos de algumas outras pessoas que estão no céu, que Ellen White menciona que quando Jesus deu o último brado na cruz, na sexta-feira à tarde, o livro dos Evangelhos diz que túmulos se abriram, e no domingo pela manhã, quando o anjo Gabriel veio até o túmulo de Jesus e disse, Jesus, o teu Pai te chama, sai para fora. Quando Jesus saiu para fora do túmulo, no domingo pela manhã, aqueles túmulos que estavam abertos, que foram abertos na sexta-feira à tarde, aquelas pessoas saíram dos túmulos e caminharam pela cidade santa. Ellen White diz que eles estão lá no céu como troféus. Quando você participa de uma corrida, seja uma corrida ciclismo, você ganha o troféu, às vezes você coloca por um tempo, igual eu tinha os troféus todos de karatê. Não tenho mais nenhum. Chega um momento que a gente vai esquecendo de tudo. Não tenho mais, mas eu tinha vários troféus de karatê. Eu treinava muito karatê no Paraná. Os 3 últimos anos para pegar a faixa preta de karatê, 94, 95, 96. Eu conto isso nas minhas palestras motivacionais. Eu dormia 3 vezes por semana na rodoviária de Castro, uma das cidades mais frias do Paraná. Eu não tinha dinheiro para pagar hotel nem para comer à noite. No outro dia, 5 horas da manhã, levantava. Porque a rodoviária abria 5 horas. 10 para 7, eu subia 2 quadras na escola onde eu estudava, depois eu voltava 33 quilômetros para a Vida, de ônibus, depois 2 a pé, e assim eu estudava, e assim eu treinava karatê. 2 anos da minha vida, 14, 15 anos, lá no sul, Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, eu levantava 15 para as 3, com 14 anos, para tirar leite e pagar os estudos. 14 e 15, 16 e 17, durante 2 anos também, lá no NASP, engenheiro com ele, eu levantava durante 2 anos, 15 para as 3, para poder trabalhar, tirar leite e pagar o estudo. Depois fui para o exército, aprendi a beber, do exército saí da igreja, do exército vivi uma vida que não condiz com a realidade do cristão, até que um dia eu voltei e fiz teologia. Conhece a história de Jonas, quando Jesus disse que ele deveria ir para Nínive, e ele foi para onde? Para Tarsis. Ele tinha quase 900 quilômetros para poder fazer esse percurso que Jesus havia chamado. Ele acabou fazendo um percurso de quase 4.000 quilômetros, mas no final deu tudo certo. Para mim, ainda estou a caminho, ainda não deu 100% certo, porque o apóstolo Paulo diz o seguinte: os que estão em pé, cuide para que não caia. Por que pensar no céu é tão importante? Pensar no céu te afastará da vida carnal? Colossenses 3, de 2 a 5 diz: pensai nas coisas que são de cima, não das coisas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, e por aí vai. Muitas das vezes nós vivemos na prática de pecados conhecidos,
A igreja não sabe, a família pastoral não sabe, a liderança local não sabe, mas Deus e os anjos sabem. É por isso que às vezes você estará lá no céu, e quando você estiver lá, você vai olhar nos livros de registros e vai analisar e vai se perguntar: por quê? Aquela pessoa que eu imaginava que estaria aqui não está. Quem assistiu aqui o filme A Última Batalha? Aquele filme A Última Batalha, você lembra? As pessoas já vinham aí para o céu. Então eles estavam numa escuridão total, no cemitério ali, estava aquele rapaz e o anjo dele. E ele começou a olhar algumas coisas, passava a mão nos túmulos, ia citando o nome de pessoas. De repente ele percebe que havia o nome de uma pessoa, o ancião da igreja. Ele se espantou, virou para o anjo e perguntou: por que ele não foi para o céu? No filme, então, o anjo disse que ele tinha uma vida dupla. Tinha duas famílias. Ele tinha uma outra esposa que ninguém sabia. Morreu sem ser perdoado por Deus, não teve a oportunidade. Aí mais para frente ele começa a olhar os túmulos, ele percebe ali, ele leu o seu próprio nome. Ele se espantou e perguntou ao anjo. E aí o anjo então fez uma retrospectiva na cabeça dele. Quando ele saiu daquele pequeno grupo que ele estava indo de moto, que os policiais pararam ele, e esse anjo era um dos policiais, pediu o documento estava certo. Quando foi entregar o documento para ele, o anjo ali segurou um pouco firme, sabia o que estava para acontecer, mas ele mesmo assim quis ir. Depois de um tempo ele acordou com ele mesmo, irmão, tudo me passava de um sonho. Quando eu era criança eu tinha alguns pesadelos, e quando eu acordava, nossa, para mim era um alívio brutal. Porque pensar no céu é tão importante? Te ajudará você a perseverar e a honrar os seus compromissos. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, de 7 a 8, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ele segue dizendo: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, ele diz, justo juiz, reto juiz, me dará naquele dia. Ele segue dizendo: não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vida. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele estava pressentindo que o fim dele estava próximo. Ele estava agora, os seus 2 últimos anos, em uma casa alugada em Roma. Ao lado de Paulo, durante os 2 últimos anos, havia um soldado romano 24 horas por dia. Ele foi para Roma porque ele precisava testemunhar, testificar de Jesus. Por que pensar no céu é tão importante? Pensar no céu lembrará você de onde investir tempo, talentos e tesouro. Quanto tempo por dia você tem de dedicar a Deus? Vou refazer a pergunta de uma forma diferente. Será que ao longo de 24 horas você tem que tirar ao menos 10 minutos pela manhã e ao menos 10 minutos à noite para falar com Deus? Será que em algum momento da sua vida, enquanto a sua família dorme, você tem despertado pela madrugada e ido até um lugar em especial, de repente no quarto dos filhos, e ali em silêncio dirigir uma oração a Deus, agradecendo pela família que você tem, pelo trabalho que você tem? Será que em algum momento na sua vida você tem ido na casa da família pastoral do seu distrito e chegar lá e dizer: pastor, hoje estou eu aqui, a minha família, simplesmente para orar pelo Senhor, a sua esposa, seus filhos? Alguma vez da sua vida você tem feito isso? Ou por uma liderança local que Ellen White diz que Satanás procura atingir principalmente aqueles que estão na frente de liderança de igreja. Investir tempo, talento, como a jovem que cantou aqui. Você tem o talento de pregar, de cantar, você tem o talento de orar, você tem o talento de dar estudos bíblicos. Cada um tem talentos diferentes. Você tem o talento de ajudar um irmão ou irmã da igreja. Lembre-se, não podemos fazer tudo por todos, mas nós sempre podemos fazer algo. Sempre poderemos fazer algo por alguém. E tesouro, como estão os seus dízimos, das suas ofertas?
só ganha os R$100 no mês, não importa. Você tem que doar dali no dízimo. A igreja adventista não prega a teologia da prosperidade, igual as outras igrejas fazem. A igreja adventista adverte que a Bíblia fala lá que quem rouba a Deus, quem rouba, quem é ladrão, não terá parte no reino de Deus. Senhor, roubamos o Senhor do quê? Os dízimos e nas ofertas. Tem pessoas, eu conheço pessoas que mesmo antes de receber o dinheiro dela, o salário dela, ela já quer receber o dinheiro porque ela já quer tirar aquele e devolver. Tem outras pessoas que acabam usando o dinheiro, mais para frente eu devolvo. E o tempo vai passando. E eu tiro um desses. Se eu for contar o que Deus tem feito de bom na vida do meu tio, e mesmo assim ele fala, eu sou um covarde. Eu não entrego os dízimos, não entrego as ofertas. Deveria fazer, ele fala. Eu tive com ele essa semana, aposentado. Não vou contar a história agora, não é longa, mas em outra oportunidade eu conto o que Deus fez por ele. E mesmo assim, quando ele aposentou, as coisas que ele não pagava, que não tinha necessidade de pagar, saiu a aposentadoria dele, que saiu retroativo, aí ele começou a pagar energia, água que ele não pagava e outras coisas mais. Mas mesmo assim ele não devolve. Ele não devolve nem dízimos, nem oferta. Deveria fazer. Mas um dia, o seu dinheiro, o meu dinheiro não valerá nada. De que adianta, né? Ter guardado dinheiros. Pensar nas belezas do céu nos dá algo para esperar ansiosamente. Apocalipse 22, versículo 1 e 2 e 5 diz o seguinte: e mostrou-me o rio de água da vida. Me lembro que quando eu estava ainda nessa semana de oração em São Salvador, capital de El Salvador, uma outra pessoa, uma outra senhora, uma mulher, questionou, falávamos sobre as perseguições e as coisas que viriam a acontecer, e ela me questionou dizendo, ela chamava a gente de pastor, nós éramos teólogos ali em El Salvador, então ela disse, como pode Deus, sendo que Ellen White menciona que João era o discípulo amado, como pode Deus permitir que ele fosse viver ali 14 meses aproximadamente, ilhado na ilha de Patmos, hoje ali a atual Grécia, cercado pelo mar Azeu? Como que Deus permite então um dos seus profetas, um dos seus apóstolos, o discípulo amado, ficar ali na ilha de Patmos? Como que Jesus permitira então, né, que seu primo João Batista fosse decapitado, não é mesmo? Como que Deus permitira que tantas outras pessoas morressem? João, ali na ilha de Patmos, e nós sabemos que foi o único que teve uma morte natural. Todos os outros foram assassinados. Agora, mesmo estando ali na ilha de Patmos, em meio a esses bandidos, como aquela irmã questionou, olha o que ele viu na visão dele, e me mostrou o rio da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Estando ali, na ilha de Patmos, recebia essas visões e escrevia, no meio da sua praça, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Cada mês será frutos diferentes. E as folhas da árvore são para as curas, são para a cura das nações. Lá na minha casa tem uma árvore pequena chamada Hora Pronomes. Na frente da minha casa, minha vizinha, tem uma árvore que muitos conhecem como moringa, moringueira. Alguns chamam de árvore da vida. A folha dela é pequena, mas tem uma importância tão grande para a nossa vida quando a gente vai nos alimentar e comermos aquelas folhas. Todos nós precisávamos de ter uma folha dessa, uma árvore dessa em nossos lares. Agora, Pronomes, você corta ela ali, você coloca no meio da salada, você não sente cheiro, nem gosto, nem nada. Ora, Pronomes é considerada carne de pobre, ela tem o dobro de proteína de carne normal. Nós não comemos, e eu tenho lá na minha casa. E aqui o versículo 5 de Apocalipse 22 diz o seguinte: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão da luz da lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão pelos séculos dos séculos. A última parte. Por que pensar no céu é tão importante? Pensar no céu pode sustentar você frente a um grande sofrimento ou na sombra da morte. E aqui agora vem o complemento do combate no bom combate.
2 Timóteo 4, agora versículo 6 e versículo 18, diz: quanto a mim, lembra? Eu disse? A Bíblia fala, ele estava ali por 2 anos, os 2 últimos anos dele, numa casa alugada em Roma, e ao seu lado um soldado romano, 24 horas por dia. E agora, 2 Timóteo 4, versículo 6, ele diz o seguinte: quanto a mim, estou sendo derramado como libação. Ele estava pressentindo, então ele escreveu: e o tempo da minha partida está, o quê? Próximo. Um homem que era perseguidor, que perseguia, consentira na morte do primeiro diácono da igreja primitiva, Estevão, ele foi morto ali, diante daquelas pessoas, e Paulo estava ao lado. Paulo consentira na morte de Estevão, o primeiro diácono da igreja primitiva, que quando Estevão, então, antes de morrer, ele já estava enterrado até a metade, porque era costume da época, eles enterravam a pessoa até a cintura, e o primeiro que estava ali criticando ou fazendo aquelas denúncias, teria que ser o primeiro a pegar a pedra e atirar contra aquela pessoa. Estevão, então, um pouco antes de falecer, quando nós lemos o livro de Atos, nós percebemos que ele dá um testemunho poderoso, desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, até aquele momento. Ele fala da morte, a crucifixão e a ressurreição de Jesus. Ele fala que viu o céu aberto diante de todas aquelas pessoas que estavam vendo Jesus à destra do Pai. Foram as últimas palavras daquele homem. Então Paulo, de perseguidor, agora ele passou a ser perseguido. E aqui então ele pressentindo que o fim está próximo, ele diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e me levará salvo para o reino celestial, a quem seja a glória para o século dos séculos. No passado, quando eles construíram o Coliseu, do ano 72 ao ano 80 depois de Jesus, levaram 8 anos para construir o Coliseu. Foram sacrificados ali, no final daquela construção magnífica, 5.000 animais. Fizeram festas. Foram sacrificados 5.000 cristãos, anciãos. A história menciona que no começo não havia aqueles arquidutos, aquelas divisórias dentro do Coliseu. Eles colocavam as pessoas dentro daquela arena. Havia mais de 70.000 pessoas em volta. Segundo os historiadores, havia aproximadamente 500 escravos. Ficavam em pontos estratégicos em volta do Coliseu com perfumes, esborrifando aqueles perfumes da época, porque o cheiro de excremento dos animais, o cheiro de excremento das pessoas era forte. E dentre essas pessoas havia mães com crianças recém-nascidas em seus colos. Uma semana já estavam ali aqueles leões fechados, sem comer nada, porque no próximo final de semana haveria espetáculo. Quem seria o espetáculo? Os cristãos. Soltavam aqueles leões. Aqueles leões partiam para cima das pessoas, estraçalhavam as pessoas, arrancavam as crianças do colo das mães e eram exterminados ali. Os historiadores mencionam que chega um momento que nem mesmo os humanos, tempo depois, suportavam tanta dor e sofrimento daquelas pessoas. O Espírito de Deus estava com ela, e ele diz que o Senhor livrará naquele dia. Por que pensar no céu tão importante? Vamos voltar a ler enquanto a irmã prepara o hino final para que nós possamos cantar. 1 Coríntios 2, versículo 9. O versículo que nós lemos lá no início diz: mas como está escrito. Isso é para mim e para você que pensa em algo mais. Isso é para mim e para você que tem uma vida, que vive uma vida com propósito. Mas como está escrito: as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus está preparando, são as que Deus já preparou para aqueles que os amam.
Quando eu lembro do jovenzinho Brian, que estava com a minha sobrinha, a situação ainda está em cima da cama. Quando eu olho para o pastor Aguinaldo, que ontem eu fui levado e buscá-lo no erro de Araci, e como ele demorou para descer do carro, quando eu olho para outras pessoas que eu gostaria de ter o poder de curá-las, mas não podemos, a gente percebe que a dor, sofrimento, angústia. Quando um membro da nossa igreja descansa no Senhor, muitos mencionam, nós costumamos dizer que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Mas vai haver um momento, escrito no livro do registro da vida, alguém vai dizer, um anjo vai dizer: Senhor, o nome dele, o nome dela não consta aqui. Eu preciso fazer parte daqueles que eu quero que meu nome esteja não na galeria da fama, mas no livro da vida. Se este é o seu desejo em seus corações, nós vamos ficar em pé agora e vamos cantar o hino final.